Irmãos, nós estamos na série sobre o coração, segunda mensagem esta semana. Semana passada nós iniciamos com um convite, ir mais fundo, ou uma provocação para você não ser superficial. De alguma forma você permitir, que Deus toque áreas que na vida comum a gente tenta que não seja tocado. No dia a dia, a gente mantém a manutenção daquela área sem nos afetar muito. Então, na semana passada, fechamos com isso. E hoje eu queria servir os irmãos com uma palavra que, se eu pudesse dar um título, seria a dádiva da vulnerabilidade. E eu te convido a 2 Samuel 23, segundo livro do profeta Samuel, contemporâneo de Davi, de Saul, de Davi, de Salomão, um profeta em exercício a serviço de Israel. Deus tinha homens especiais ao qual comunicava de forma mais clara e objetiva a vontade dele, que tinham uma revelação especial. No Antigo Testamento. E esse nós chamamos de profetas. 2 Samuel, um profeta, capítulo 23, versículo 20. Quem achou? 23, 20. Fala assim, um versículo apenas. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Matou 2 dos guerreiros de Moabe, e num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Tenho identificado, irmãos, dentro de mim, a enorme dificuldade de ser vulnerável. E eu sinto que eu sempre gostei dos passos bem calculados. Sempre fui uma pessoa mais pro medroso do que aquele obstinado, atirado. Aquele que pensava uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5, 10, calcula, recalcula. Eu sempre me identifiquei mais com: se me demonstrar, eu demonstro. Se me dá, eu dou. Se me aceitar, eu aceito. Se fizer por mim, eu faço. Se falar que me ama, eu falo que te amo. Sempre me aproximei mais dessa realidade oposta à vulnerabilidade. Tenho estudado uma pesquisadora que chama Brené Brown. E a história dela é muito interessante, porque ela é mãe de muitos filhos, nova ainda, e nova assim, hoje já não tão nova assim, mais experiente. Mas ela tem falado sobre vulnerabilidade, e a conclusão que eu tenho chegado é que um dos maiores limitadores da construção de quem somos são esses sentimentos de não ser vulnerável. Essa rivalidade que a gente acredita existir entre a coragem e a vulnerabilidade. Os passos mais certos que eu dei até hoje foram passos onde não tinha nada na frente. Só uma palavra. As decisões mais importantes da minha vida foram aquelas que eu dependia totalmente de Deus para dar certo. E eu me fazia totalmente vulnerável a ela. Não tinha plano B, era tudo ou nada.
Mas no normal a gente não gosta disso. Sim ou não? A gente gosta do bem calculado, do bem parametrizado, de saber se eu dizer eu te amo, eu vou escutar eu te amo. Sim ou não? A propósito, a gente já fala querendo ouvir. E o joguinho? Você conhece um rapaz? Não, você não, mas outras caras aí, outras meninas. Você conhece o rapaz começa a te dar uma moral e tal. Aí você demonstra, né, para ele chegar mais perto. Aí quando ele está começando a se apaixonar, o que você faz? Dá uma sumida. Não é isso? Tipo assim, não estou fazendo muita questão de você não. Machucou aí, filho? Não estou fazendo muita questão de você não. Tá doidinha para ligar pro cara, mas, né? Tem alguém aí? Porque na ideia é a seguinte: se você se demonstrar muito, o cara, não é assim que funciona? O contrário disso é, se você fugir um pouquinho, ele vem atrás. Você não vai ser o primeiro a falar eu te amo, né? Um mês de relacionamento, falar eu te amo, tipo... Você está amando estar com a pessoa, você está amando sair com aquela pessoa, tudo que você conheceu dela até aquele momento, tanto o lado bom quanto o lado ruim, te agrada e você não pode falar porque você depende do que vai receber em troca. A sua autoimagem não pode ser menor. Nós gostamos de dizer sobre planos de Deus, são maiores. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, mas a gente só gosta de agir, fazer para que ela demonstre que tem coragem. Adianta ela subir na ponte, olhar da ponte. Tem alguém aí? Ficar olhando lá embaixo, medindo. Não, hoje não. O que ela precisa fazer? Ela precisa pular, e quando ela pula, ela está o quê? 100% vulnerável a um elástico. Ou seja, a nossa capacidade de comprovar para nós mesmos o que a gente tem de coragem está na nossa capacidade de nos fazer vulneráveis. Se a gente é encrostado, sabe, crosta, encrostado, e não tem ações para além do nosso controle, a gente não expande em coragem. Você tem coragem até onde você conhece. Eu chego com um projeto para o Fernando e falo: Fernando, executa esse projeto. Se ele já fez, o alimento dele para executar aquilo é o conhecimento que ele já tem. Mas quando é uma coisa nova que ele nunca fez, ele vai precisar de uma coisa: de coragem para tentar fazer o que ele nunca fez. Mas se ele conseguir, ele se torna uma pessoa maior do que o que ele era ontem. Só que a gente não gosta disso. E é esse o motivo que muitas pessoas continuam do mesmo tamanho há anos. Os passos são calculados. A rota é prevista no GPS. Não pode ter outro caminho. O caminho único é esse. Tem um discurso muito inspirador de um cara chamado Roosevelt, que se chama O Homem na Arena. Vou ler para vocês. Diz o seguinte: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, de suor, de sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos,
que conhece o entusiasmo, que conhece as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna e que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista. E que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. A bem da verdade, irmãos, nós somos pessoas, em geral, medianos. Sim ou não? Nós gostamos do me afete menos e eu te afeto menos. Da via equilibrada das coisas. E esse homem, o Roosevelt, a história dele é interessante, porque ele, quando criança, ele tinha um problema de saúde muito grave, ele tinha uma asma muito forte. E quando adolescente, ele não saía para brincar do lado de fora de casa, com medo de passar mal. E um dia seu pai chegou nervoso e falou: olha, vira homem, menino, sai de casa, vai fazer alguma coisa. E ele começou a ver a necessidade de superar essa fragilidade física. Ele não só viria a superar a asma, mas passou a se dedicar ao que ele chamava de vida vigorosa. Um cronograma de atividade física, aventura, ação, tinha um intelecto feroz, escreveu vários livros, mediou guerras, foi conselheiro dos presidentes até, em 1910, se tornar presidente dos Estados Unidos. Porque um dia alguém chegou lá e tirou ele dessa zona de conforto, chamado falta de saúde, que era real, tá? E jogou ele na arena da vida. Quantos já viu o filme Rango? Filme do Calango. Alguém já viu esse filme? Oportunidade para hoje à tarde, de novo, ver de novo, depois dessa pregação. Olha a história. Rango era um calango que vivia num aquário. Tinha vários brinquedos. E ele mexia com as mãos em todos os brinquedos, e os brinquedos ordenados por ele, brincava com ele mesmo. Então ele fazia a voz do peixinho e ele respondia. A gente não faz isso? Até que um dia, o dono do aquário foi mudar, pegou a caminhonete na estrada, o aquário cai na estrada. E aí o Rango cai na arena da vida, no deserto. E ele acha uma vila, porque estava com sede, queria água, foi atrás do cheiro da água, achou uma vila. E essa vila tinha uma serpente que manipulava e dominava toda aquela vila. E por um acaso lá eles escolhem ele para representar o povo e ir contra a serpente. Só que na hora que ele vai contra a serpente, ele vai no que ele achava que ele tinha, não em quem ele realmente era. E aí ele perde o primeiro embate com a serpente, que manipulava a água, e ele foge para o deserto, desistindo da vida. Até que no deserto ele encontra um velhinho, chamado o Senhor do Deserto, que vira para o Rango e fala o seguinte: Rango, sabe por que você perdeu? Porque você tentou ser distante de quem eu te fiz para ser. A saber, você não tem essa oportunidade de desistir da vida. Volta lá e faz, baseado em quem você é, o bem para aquele povo. E ele volta, desafia novamente a serpente, e pela força do Senhor do exército, do Senhor do deserto, ele vence a serpente. Mas existe uma grande diferença, irmãos, entre viver no aquário do Rango e viver no deserto como Rango. E a gente gosta de viver de aquário, sim ou não? A gente gosta de viver no confortável. A gente gosta de viver no controlado, nos sentimentos que tem ida e volta. Eu dou se você me dá.
Eu dou o dízimo se voltar para mim algum benefício. Perceba que há uma coalizão, uma união entre vulnerabilidade e coragem. Não dá para ser corajoso sem ser vulnerável. Não dá para dar certo fazendo sempre a mesma coisa que deu errado. Não tem jeito, é burrice. Coragem e vulnerabilidade não são opostos. Pelo contrário, são palavras que têm que caminhar juntas para que você cresça. E a grande pergunta é: quem quer viver na arena da vida? Deserto ou aquário? Em geral, você gosta de qual? Você pega o peixe e você sabe como o peixe fala. Faz assim com a mão e ele fala. Ele fala o que você quer ouvir, porque você mesmo está fazendo a voz do peixe. Aquário. Agora, deserto, meu amigo, árido. Depende do Senhor do deserto. Tem serpente. Tem dificuldade, tem que encontrar com a sua verdadeira identidade. Prepare-se para sofrer se você quer o deserto. Quer a arena da vida? Quer o deserto? Você vai sofrer. Vai aprender o que é sofrimento. Porque para ser de verdade custa caro. E esse mundo em geral não está muito adaptável a pessoas que são de verdade. As pessoas não estão prontas para ouvir a verdade, as pessoas estão intolerantes, elas aceitam a sua opinião desde que a sua opinião não seja confrontadora à opinião dela. Elas querem ter o espaço democrático de direito, mas quando você utiliza desse espaço em benefício do que você acredita, você pode ser incriminado. Pergunta: coragem ou zona de conforto? Tenho aprendido algumas coisas sobre vulnerabilidade. A primeira: vulnerabilidade não é ganhar nem perder. É a capacidade de se expor sem poder controlar o resultado. Tem coragem para isso? Vulnerabilidade é a coragem de se expor, mesmo que você não saiba aonde aquilo vai dar. Lembra do exemplo do eu te amo? Você está amando, filho? Fala eu te amo. E se ela terminar comigo? Meu filho, não vai mudar, você vai continuar amando, ué. Se você já sente isso, deixa de ser burro. Mas nunca vai ouvir isso de mim, tolinho. Você já sente, já é real. O que é vulnerabilidade então para nós? Vulnerabilidade é o primeiro encontro do casal após o divórcio. Imagina? É tentar engravidar após o 4º aborto espontâneo. Isso é ser vulnerável. Continuar tentando. Tem que ter coragem, não tem não? 4 abortos. Mas eu continuo acreditando. É pensar no futuro dos filhos com a mãe com câncer terminal. Você está levando ela para hemodiálise, os meninos estão para... Como é que chama? Quimioterapia, os meninos crescendo e você sonhando com ela o futuro dos filhos. E ela não entendendo nada, ela fala assim: mas como assim você está sonhando isso comigo? Eu tenho só mais um mês. Minha filha, você não tem mais um mês, nós temos hoje.
E hoje tem 24 horas, a gente vai viver tudo hoje. Coragem. Vulnerabilidade é você ser demitido e sair de lá assim, ok, a porta que o Senhor abriu era você e agora a porta que fechou também é você. Que maravilha! É o Deus do processo. É você demitir alguém. É ruim demais. Alguém já fez isso? Né, Lídia? É péssimo. Eu já demiti 2 pessoas quando eu era chefe lá no tribunal. É a pior coisa do mundo. Você pensa na família, no que a pessoa vai precisar do dinheiro. Assim, Mas é você fazer o que tem que ser feito. Sabe o que é vulnerabilidade? É a pessoa sair do armário para um pai religioso. Chegar para ele e falar assim, ó, aqui, ó, deixa eu te falar. Meu problema é esse. Aconteceu isso. Eu preciso de ajuda. Isso é ser vulnerável. Isso é ter coragem. Como eu já falei, é ser o primeiro a falar eu te amo. Ah, essa é boa. Nada de joguinho, sabe joguinho? As crianças que gostam de joguinho, né? O problema é que tem criança de 50 anos, 40. Joguinho, sim, demonstra, não demonstra, fala, não fala, se fala, eu espero. Sabe aquela coisa? Segundo, vulnerabilidade não é fraqueza, é a melhor maneira de se medir coragem. Quer medir se alguém é corajoso? Perceba o quanto ele é vulnerável. Você acha que é fácil pedir desculpa? Não é difícil, gente? A gente inventa um tanto de caminho, não é assim? Por quê? Porque quando a gente pede desculpa, a gente está chegando num lugar de vulnerável, assim, faz o que você quiser, baixa na minha cara. Não é assim que funciona? Fiz isso mesmo, me perdoa. Normalmente as brigas de casais o errado aqui é você. Vamos começar a conversa? A culpa é sua. Agora começa. Sim ou não? Alguém está lutando para ter razão, sim ou não? Enquanto um não consegue fazer o outro falar assim, você está certo, eu estou errado em tudo. Não é assim? A gente, quando acontece, tá vendo? Ufa, pensei que você não ia entender isso nunca. Mas corajoso mesmo é o que fala o seguinte, a gente está brigando aqui, sabe por quê? Porque eu te amo, eu gosto, eu quero arrumar essas coisas, eu quero consertar isso. E eu não me vejo distante de você, é por isso que a gente está brigando pra caramba. Se eu não estivesse nem aí, eu não estava brigando com você, não. Só briga por algo quem ama. Quando você não ama, meu filho, quando aquilo não te incomoda, é um mosquito que passou aqui, foi. Mas quando é aquela pessoa que passa, entende? A coragem depende da sua habilidade de ser pouco ou muito vulnerável. Você é pouco ou muito vulnerável? Você é uma rocha impenetrável? Ninguém entra. Pode bater com o cajado de Moisés que não sai nada. Ou você é mole, um barro mole, maleável. Jeremias 23, que Deus pode pegar e moldar de novo. Terceiro, se você não está na arena da vida, se arriscando a ser corajoso, fracassando vez ou outra, sua opinião não vale muito para mim. Aprenda isso. É muito diferente medir a vida de alguém que está na arena da vida de alguém que está vivendo no aquário. E se alguém que vive no aquário fica metendo o dedo na vida de alguém que está na arena da vida, aprende a deletar essas opiniões. Por quê? Porque a dinâmica é totalmente diferente, meu amigo. O exemplo que eu dei do meu casamento, cheguei para a Rebeca no final do ano e falei, ei,
deixa eu te falar, nosso casamento é ótimo. Fazer 8 anos, 10 anos que estamos juntos, 12 que nos conhecemos. As pessoas olham e falam, nossa, eles vivem bem, casal bonito. Chamei ela e falei, ei, para mim não basta, é pouco. Quero mais. Quero viver melhor, quero viver com mais gosto de vida, quero me sentir mais amado, mais valorizado, quero valorizar mais, quero amar mais. O que a gente pode fazer para arrumar? Sem jogo. Carta na mesa. Isso pode ser bom, isso pode ser melhor, isso pode ser ótimo. As arquibancadas, irmãos, estão lotadas de pessoas que nunca vão pisar na arena, viu? Vão ficar só olhando a gente, e a gente tomando até o fundo, ele correndo o leão, e eles lá, vai mesmo. Só que a primeira coisa que eles fazem é querer emitir opiniões sobre a gente na arena. Ah lá o trouxa, ah lá o bobo, ah lá o mané, ah lá Zé dentro d'água. Dentro da arena. Começa a criticar. E por que essas pessoas da arquibancada começam a criticar? Porque o meu gosto de vida, a minha intenção de ser de verdade, denuncia a falta de vida, a falta de coragem, a falta de vulnerabilidade que ela não tem. A cada passo que eu dou para dentro da arena, para mais perto do leão, as pessoas olham e falam assim, pelo amor de Deus, não faz isso, porque se você der mais um passo, as pessoas vão ver que eu sou imóvel, que eu sou um fantoche, que eu sou a marionete do meu patrão, que eu sou um escravo do sistema religioso, que eu sou um capitalista obstinado. Seu movimento denuncia a falta de vida. E aí vem as críticas. Principalmente porque essas pessoas têm medo de ser de verdade. E isso me fez lembrar a história de um cara na Bíblia, que eu li aqui, chamado Benaia. E Benaia, 2 Samuel 23:20, diz a história que Benaia, um dia ele estava andando em Israel e viu 2 soldados de Moabe batendo em pessoas da sua mesma tribo. E Benaia, que era pastor de ovelhas, era um criador de gado, foi lá e bateu nesses homens e matou esses homens. E o texto diz que era 2 dos melhores guerreiros de Moabe. Quem sabe o que é Moabe? Lembra os moabitas? Moabe é um daqueles filhos que nascem do incesto, né? Os amonitas e os moabitas. O povo de Moabe era um povo altamente perigoso. Dizem que os seus heróis tinham a estatura mínima, seus guerreiros, 2,25 m. Está lá em 1 Crônicas 11:22. Cada um tinha 2,25 m. Para passar no exército de Moabe, tinha que ter 2,25 m de altura. E Benaia sabe o que fez quando viu esses homens? São os meus inimigos? Vou matar. E diz a história que ele também caiu num dia de neve, num buraco, e matou um leão. Isso que é ser vulnerável, gente. O cara boiadeiro, pastor de ovelha, cai num dia de neve, dentro de um buraco, e dentro do buraco tem o que lá dentro? Que caiu lá também. Um leão, em média, pesa de 200 a 250 quilos. Ele consegue dar uma passada, né, uma pulada, um lance assim, ó, de 9 metros em geral. Em média, um leão adulto consegue pular 9 metros. Ele tem a visão 5 vezes mais aguçada do que a do ser humano. O globo ocular dele é mais ovalado, é mais pontudo. Então a visão periférica dele é 5 vezes melhor do que a nossa.
nós temos alguns instintos que ele não tem. Por exemplo, eu fiquei sabendo essa semana que a gente tem um instinto físico, que mesmo se a gente estiver dormindo, se alguém chegar perto, a gente sente que alguém está chegando perto. Já aconteceu isso com você? Você sente, alguém está perto de mim, você abre o olho, tem alguém lá? Então, isso existe, nós temos isso, biologicamente. Nós sentimos energia da pessoa, energia positiva e negativa, sabe, bateria? Nosso corpo capta essa energia. Achei muito legal. Mas o leão tem uma pata quase de 30 centímetros e que nas pontas tem garra. E dentro do mesmo buraco está um leão com todas essas qualidades e um boiadeiro que caiu lá por acaso num dia de neve. Às vezes, pessoal, Deus permite que as probabilidades contrárias cresçam para ver até onde a gente quer chegar. Lembra da história de Juízes capítulo 7, Gideão e os midianitas? 30 mil soldados com Gideão, 30 mil. 30 mil. Quantos homens você tem, Gideão? 30 mil. Sabe o que Deus faz? Juízes capítulo 7, desce lá e fala o seguinte: tem gente demais. Se você ganhar com 30 mil, você vai achar que vocês ganharam. Que foi pela sua própria força, a força do seu braço. Faz o seguinte, chega lá, faz uma assembleia e fala assim, ó, quem está sentindo medo? Os que levantar a mão você libera. Gideão fez isso. Chegou lá, 23 mil pessoas levantou a mão, ele ficou com 7 mil. Não, desculpa, 27 mil, ele ficou com 3 mil. 3 mil, tinha 30 mil, ficou com 3 mil. Mandou o povo embora, não, vai para sua casa, deixa a gente aqui. Aí ele com 3 mil foi para o Senhor, né? Senhor, você está de brincadeira comigo. 3 mil, eu tinha 30 mil. 30 mil homens. Os midianitas são um exército poderoso. Deus falou, tem gente demais. Vai lá e faz o seguinte, faz com que eles desçam até o rio e manda beber água. Os que beberem água como um cachorro, olhando para o seu inimigo, sem soltar o fuzil, você mantém. Os demais, manda embora. 2.700 homens viu o rio, já soltaram o fuzil e foi correndo nadar. Sabe aquele negócio que Deus está provando, aí Ele te dá uma pontinha do que pode ser bom, aí você se lambuza? E perde o que de fato é? 2.700 foi nessa levada, sobrou quantos? 300 homens. Aí com os 300 ele falou, agora tá bom. Agora as probabilidades naturais estão contrárias. E essa é a forma de você me ver, Gideão. Porque você se acha muito, né? Você tem muita força em si mesmo. Então você tem que lutar sempre com o improvável. Só que a gente não gosta de improbabilidades. A gente vê a porta fechada e acha que ele não está lá. Talvez era só você chegar um pouco mais perto da porta. A porta é de sensor. A gente acha que é de manivela. A gente leva a chave pesada, chega perto da porta. Ou não. Ou não era aquela porta, pessoal. As probabilidades impossíveis preparam palcos para os nossos milagres. O que é milagre? É o diferente para nós e o natural de Deus, sim ou não? Só que como que a gente vai experimentar o impensado para nós se a gente não tem força para nem acreditar no impensado? Se a gente é limitado só dentro da nossa caixinha e acreditar só naquilo. Sabe o que esse homem fez, pessoal? Esse homem, quando caiu no buraco e olhou no olho do leão, ele não viu um leão. Sabe o que ele fez?
Ele viu uma oportunidade. Depende de como você enxerga as coisas. Ele precisou, em momentos ali, desaprender seu medo principal. Quem não tem medo de um leão? Fica quieto aí, viu? Quietinho. Fica aqui. Quem não tem medo de um leão dentro de um buraco, num dia de neve? Ele tinha só uma escolha, ou ele pulava na jugular dele, um golpe, ou era almoço, filho. Não tinha outra. Ele não tinha outro plano. Ou ele matava ou ele morria. Era isso. Sabe que medo é um sentimento de viva inquietação diante de um perigo real ou imaginário. Sabia que nós temos leões mentais que podem manter a gente paralisado, imóvel, estagnado por anos? Nem real ele não é. A gente que criou. Medo, no grego é phobos, né? E phobos é fuga. Imagina a história. Benaia cai no buraco, vê o leão, consegue pular do fundo do buraco, sair do buraco, sair correndo. Como é que nós íamos contar isso aqui? Que livramento de Deus. Deus foi muito bom com Benaia, né, pessoal? Não deixou o embate. Não é assim que a gente pensa? Só que Deus não fez isso. Talvez Deus estava, como a Lídia falou, e o Felipe, lá do alto, só observando. Vamos ver até onde ele quer chegar. Enfrente seus medos. Eles podem desbloquear coisas que você nunca imaginou. Lembra na semana passada quando eu expliquei do verdadeiro amor lança fora o medo? Aquele exemplo antigo. Como é que chama sua filhinha? Luísa. E você? Diego. Então imagina alguém chegando na casa do Diego para um sequestrador para sequestrar a família, e a primeira pessoa que vem perto é a criança, a Luísa, e o ladrão pega e põe a arma na cabeça da Luísa. Qual a atitude do Diego ao ver sua filha presa? Não faz nada com ela. Pode fazer comigo, não é isso? Troca de lugar. Ele não tem medo de morrer? É óbvio que ele tem medo de morrer, mas o que ele sente pela Luísa é mais forte do que o medo. Por isso o verdadeiro amor lança fora o medo. E por que a gente tem tanto medo? Porque a gente ama pouco. Entende? Por que você tem medo de fazer isso ou aquilo? Porque você não tem convicção que você está fazendo por amor a Deus. E por você amar tão pouco, você sente medo, é isso. Por que você só dá o passo calculado? Porque você acostumou a dar o controle. Na verdade não é um próximo passo, já é o seu passo. A saber, a psicologia vai dizer que pensamento já é um comportamento encoberto. Sim ou não, psicólogo? Quando nós pensamos, já é um comportamento, só que é encoberto. Se você pensa com tudo programado, você só age programado. Por isso que Jesus disse que se você desejar uma mulher com intenção impura, o que é o desejo ali? Um pensamento encoberto, um pensamento que é um comportamento encoberto. Se já é um comportamento, já cometeu adultério. Pensa a história comigo, tem alguém aí? História de Benaia. Benaia vê o leão, foge, suspira aliviado, sem dano, sem morte. Talvez a saída mais lógica. Deus o livrou. Mas Deus estava muito interessado em saber até onde Benaia queria chegar. E sabe qual era o maior sonho de Benaia naquela época? Ser um dos soldados de Davi.
Só que para ser um soldado de Davi, Deus ia ter que, né? Não posso te tirar desse buraco, né, meu filho? Você vai ter que sair daí vivo, né? Deus nos chamou, irmãos, para aproveitar oportunidades. O problema é que a gente demoniza oportunidades, chamando elas de maldição. A gente se apequena como vítimas de tudo e de todos. Ao invés de olhar nos olhos e falar, puxa, tá bom, não programei isso, mas eu vou fazer disso algo bom para mim. Benaia não viu um problema de 250 quilos. Ele viu uma oportunidade de 250 quilos. Como você tem visto os leões? Sabe aquela história? Vamos matar um leão por dia? Como é que você vê seus leões? Inimigo? Eis a maior ironia do destino. Normalmente, as maiores oportunidades da nossa vida vêm disfarçada de leão. Mata essa. É ou não é? Aquela prova lá. Você nunca imaginou que você ia passar. Concluindo, Deus está no negócio de elaborar currículos. Está sempre usando experiências do passado para nos preparar para oportunidades do futuro. O mais fantástico dessa história é que o sonho de Benaia era ser do exército de Davi. E quando ele mata o leão, a história, o nome de Benaia começa a ser falado em todo Israel. E sabe quem fica sabendo dessa história? Davi. E Davi faz o seguinte, não, me conta esse negócio direito. Me identifiquei com esse cara. Porque quando eu estava no campo, vinha o leão e o urso pegar as ovelhas do meu pai, e eu também matei leão. Se ele matou leão, ele é dos meus. Quero conhecer esse cara, traz ele aqui. Imagina Benaia chegando na presença de Davi. Qual que era o sonho dele? Ser dos valentes de Davi. Não tinha currículo, não tinha família, não era um guerreiro formado pelo exército de Israel. Ele simplesmente, ao invés de olhar um leão como adversário, ele viu como uma oportunidade e Deus fez o resto. Imagina Benaia chegando na presença de Davi. Sabe aquela coisa assim, eu não mereço isso. Já passou por algo assim, que te constrange, no sentido assim, será que está acontecendo comigo? Me belisca. Alguém? É comigo mesmo? E Benaia chega na presença de Davi, Davi fica sabendo da sua fama e faz o seguinte, conta a sua história para mim. Abra lá comigo, em 1 Crônicas 11, 24. Olha como termina essa história. 1 Crônicas 11, 24. Primeira Crônicas 11, 24. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Ainda no 1 Crônicas, vai para o capítulo 18, versículo 17. 18, 17. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas, e os filhos do rei de Davi eram seus principais oficiais. Benaia se torna o chefe. Ainda em 1 Crônicas 27, 5.
O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe da divisão de 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro, chefe do batalhão dos 30. Seu filho, Amizabade, estava encarregado da sua divisão. Então, Davi o torna o mais nobre, o seu comandante, o chefe de todo o exército, simplesmente porque em vez de ver um problema de 250 quilos, ele viu uma oportunidade. Ele se fez vulnerável. Eu podia fugir desse leão, mas eu vou encarar. Eu quero sair daqui. E eu vou sair vivo. A gente gosta de dizer Isaías 55:8, porque os caminhos de Deus são mais altos do que os meus, e os meus caminhos, são menores. Os pensamentos de Deus são maiores, os meus são menores. Mas quando Deus mostra alguma coisa para nós, o problema é que a gente não tem coragem de andar no que Deus mostrou. E a gente gosta de dizer esse texto como se a gente vivesse disponível a viver o que Deus está nos chamando para viver. Tá bom, os caminhos de Deus são maiores, os pensamentos de Deus são maiores, mas a pergunta é, você vai se tornar maior para andar nisso? Ou você só vai decorar esse versículo? O outro, aquilo que os olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? Porém, quem aqui experimenta isso? Deus está preparando o alto, quem aqui experimenta? Quantos estão na arena da vida? Quantos preferem com o rosto sujo de poeira, de sangue, suado, derrotado? Porque se você é vulnerável, uma hora você perde, uma hora você apanha, uma hora você é ferido. E no dia da ferida, você está olhando de lado a arena lotada, e a arena lá, o bobo. E aí dá vontade de quê, pessoal? Vergonha, timidez. Por que eu estou fazendo isso? Sou um bobo. Mas todo mundo que está apontando o dedo queria estar onde? Queria ter coragem suficiente para estar na arena da vida, sendo perseguido por leão, filho. Os olhos daquele leão diziam assim para Benaia: você quer ser um soldado de Davi? Quer mesmo? Então me mata. Vem aqui. As probabilidades de eu te matar é muito maior. Mas se você quer ser um dos homens de Davi, dos valentes, esse é seu sonho, isso é que você viveu desde pequeno, olhando a tropa real passando na avenida principal de Jerusalém, você olhava aqueles homens vestidos, as armas dele, é aquilo que você quer? Então me mata. Pastor, mas eu não me acho capaz. Ah, bem lembrado. Mas não há desculpa, sabe por quê? Porque em 1 Coríntios 1:27 diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E escolheu os fracos para denunciar a força dos que se dizem fortes. E chamou aqueles que não são, e reduziu a nada os que são. 2 Coríntios 12:10 diz que é quando eu tenho essa capacidade de me ver fraco em mim mesmo, é que eu me torno forte. Então não há desculpa para você não. Ah, é porque eu não tenho força. Se você de fato não tiver força, você vai vencer. O problema é que a gente gosta desse lugar da arquibancada. Talvez você não se ache capaz,
mas eu essa manhã queria te lembrar que nada mudou nos 3.000 anos. Quase 3.000 anos aí de história. Do dia de Benai até hoje. Homens incomuns continuam escrevendo a história. Homens que saem do nada. Quem era? Era só o Roosevelt, 1910. Um menino garotinho com medo de tudo, que tinha asma. E se torna um adulto vigoroso presidente dos Estados Unidos por 8 anos. Mediador de guerras mundiais. Lembra do Pedro que nós falamos semana passada? Andou sobre as águas, não é isso? Voltou para o barco como? Andando com Jesus, não foi? Aprendeu a lição, pessoal? Pedro? Até ali não, sabe por quê? Porque perto de morrer, segura essa, perto de morrer, Jesus chega para ele e fala o seguinte: Pedro, eles vão me matar. E Pedro, de jeito nenhum, eu não vou deixar isso acontecer, eu te amo, se eles encostarem a mão em você, eu corto a orelha deles. Jesus olha para ele e fala assim: não, ainda é muito superficial. Você não sabe o que está falando. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, então, quando começa a ser provado, quando o leão aparece, o que ele faz? Nega 3 vezes. E Jesus morre, ressuscita, aparece para os discípulos e manda um recado para quem? João, manda avisar Pedro que eu quero falar com ele. Imagina esse recado chegando para Pedro. Por isso que quando Jesus aparece na praia, os discípulos estão assando um peixinho lá, o Pedro arranca a roupa e vai para dentro do mar. Se é o Senhor, eu quero ver, porque tem um recado para ele. E quando Jesus olha para esse Pedro e fala: Pedro, entendeu? Que você estava falando de um lugar onde você se comprometia, mas você não era vulnerável, é só da boca para fora, você só dá o que é calculado, você só pisa onde tem segurança. Entendeu que você falou que me amava, mas quando você foi provado, você me negou, Pedro. Pedro, me responda uma coisa, tu me amas, Pedro? Não, Senhor, eu só gosto. Eu vou tirar essa capa da religião aqui, que me faz ser forte, e vou me revelar. Eu vou me tornar vulnerável, eu só gosto. Pedro, você me ama? Não, eu só gosto. Pedro, você me ama de fato? Você ama a minha causa? Não, não, o Senhor sabe muito bem que eu não te amo como eu deveria. E então, naquele momento de vulnerabilidade, Jesus dá a receita para Pedro: cuida das minhas ovelhas. E ele sai dali e começa a cuidar das ovelhas da igreja, nasce, a ponto das pessoas chegarem para ele e falam assim: Pedro, você é parecido demais com Jesus, você cheira o Galileu. A saber, Pedro, antes você ia para onde você queria, você fazia o que você queria da sua vida, você falava com quem você queria, só que vai chegar um dia que eles vão vir, te prender e te levar, e você não vai ter direito de mais nada, sabe por quê? Porque você se tornou vulnerável e uma prova viva que me ama. Não mais um discurso, mas uma vulnerabilidade corajosa de ser melhor. Conselho: seja mais vulnerável. Desça a casca. Deixa cair essas coisas. Baixa a guarda, pessoal. Outro dia eu fui ouvir uma pessoa num processo de separação, e ela disse assim: eu me arrependo de não ter sido mais eu mesmo. Eu sempre calculava, sabe, o que ele fazia por mim, e aí, com base no que ele fazia por mim, eu demonstrava.
Isso eu me arrependo. Eu me arrependo de não ter falado eu te amo mais vezes. Pelo simples fato que na maioria dos dias ele não acordava bem. E se não me ama, eu não amo. Eu não sabia pedir desculpas. Para pedir desculpa tinha que morrer ou matar. E a beleza da vida talvez está quando o outro ao seu lado consegue ver a sua vulnerabilidade e abraça a sua vulnerabilidade também. Porque ninguém aqui é perfeito em tudo, sim ou não? Ou você é perfeito em tudo? Mas quando você se abre, se mostra, se revela, se reconhece, se respeita, e a pessoa que te ama, que está do seu lado, ou que escolheu estar, sei lá, olha a sua vulnerabilidade e abraça, né? Talvez ali brota o que é amor para nós. Ou amamos pelo benefício? Não esqueça, Josué era assistente pessoal de Moisés. Eliseu era um boiadeiro. Quando Elias encontrou com Eliseu, estava lá limpando cocô de vaca. Rei de Israel, profeta em Israel. Neemias era um copeiro, gente. Copeiro. Você vai na festa de 15 anos, você sabe o nome do copeiro? Do garçom? O cara começa a te servir, você nem olha na cara dele, você não dá nem boa noite. Você quer que ele compre o serviço dele. Neemias, o homem que começa a restaurar uma nação, a nação mais importante da história do mundo, Israel, copeiro. José, prisioneiro. Capelão na cadeia. Bandido. Não tem outra. Pedro era pescador, pessoal. Você sabe o nome do açougueiro na esquina da sua casa? Claro que não sabe. Pedro. A grande diferença é que esses homens se tornaram vulneráveis na mão de um Deus que tudo pode. Aí as coisas começaram a ser diferentes. Você quer ser vulnerável e ter coragem? Ou você quer ser o fortão, o valentão e continuar pequeno? Então abrace a oportunidade que Deus nos dá hoje de ser um pouco mais vulnerável. Ontem, por volta das 00:30, eu falando sobre isso com a Rebeca, porque ela não tinha entendido vulnerável, ela achou que é uma palavra que nós em português usamos pejorativamente falando. Quando ela entendeu, ela precisa orar. Ora por mim. Eu preciso ser mais vulnerável para você. Eu preciso. E eu queria te deixar esse conselho. Senta com as pessoas que estão à sua volta. Faz uma lista dos seus pontos fracos. Reconheça. Não dou conta disso. Tenho dificuldade naquilo. Fiz isso ontem. Rebeca falou até. Depois, fala os pontos que você é alcançada por amor. O que comunica que eu te amo e você me ama? Fala aí. E ela foi falando, me perguntou, eu fui falando. No final, falei 5 pontos. Ela, ixi, então pode estar muito vazio. Posso melhorar. Me ajuda. E aí a gente se abraça na fraqueza um do outro. E escolhe estar junto de novo e de novo. Mas sendo vulnerável. Pronto para pedir desculpa. Errou? Desculpa.
foi mal, errei mesmo. Me ajuda. Muda muita coisa, não muda? Não é aquela casca fortuna, ninguém chega perto. Eu nunca erro. Não, isso não existe. Esses fortões, sabe quem são na verdade? Boneco Playmobil, sabe aqueles bonequinhos? Por dentro, desse tamanhozinho. Homem forte, me desculpa, eu errei. Tem vergonha. Não diminui o tamanho. Pastor, mas se alguém me matar por isso, uai, mas quem pode matar alguém que já foi morto? Tem alguém vivo aqui? Se nascemos com Cristo, também morremos com Cristo. Pastor, mas se começarem a me roubar muito, o que pode roubar de você, se o que você pode ter de maior valor, ninguém pode tirar? Quem aqui pode ser roubado? Se você ainda pode ser roubado, você tem coisas menores do que aquilo que você deveria como ter tudo. Pastor, mas se eu viver dessa forma, as pessoas vão cagar na minha alma. Vão abusar de mim. Sério? Bom, eu não sei você, eu prefiro a arena da vida. E mesmo que eu perca, que eu saia com o rosto suado, sujo, de sangue, ferido, eu prefiro a arena do que o palanque, do que a plataforma onde eu só observo a vida do outro, onde Deus é bom e Deus faz, só não faz na minha vida, mas faz na vida de um tanto de gente. Semana passada nós tivemos um evento no Brasil chamado Descend, né? E reuniu vários estádios, 3 estádios, 2 em São Paulo e 1 em Brasília, com cristãos de todas as denominações para orar junto, cantar junto. Foi muito legal. E aí os caras, os bambambãs, começaram, os teólogos, né? Começaram a entrar e falar que que palhaçada, que Torre de Babel, cada um fala uma coisa. No mesmo palco está o Silas Malafaia e está o Juliano Som, o Alessandro Vilas Boas e o Marco Feliciano. Tipo, que coisa ruim é essa? Isso é do demônio, isso é do capeta. E as pessoas começaram a demonizar um evento onde num estádio tinha 80 mil pessoas cantando o nome de Jesus, gente. E eu fui perceber que eram as mesmas pessoas, ou a maioria das pessoas que tinha falado que a chuva aqui em Belo Horizonte era um envio de juízo de Deus sobre BH, por causa que os líderes estão em pecados. E eu comecei a fazer uma pergunta: por que a gente tem facilidade de demonizar o juízo e temos dificuldade de reconhecer o que Deus está fazendo como obra de Deus? Porque o coração das pessoas são gente da arquibancada, que só observam a vida do outro. Tenho certeza, se eles estivessem lá, participando, orando o nome de Jesus, cantando, eles não estariam sentados lá na plataforma, falando mal. Guarde isso. Críticas de quem não vive na arena da vida não conta. Quer falar na minha vida? Vem comigo. Vem ver meus defeitos, minhas imperfeições, e continue me amando mesmo com elas. Aí sim você fala na minha vida. Não deixe essas pessoas roubarem a sua alegria, não. Pessoas que caminham com a gente, sabem que a gente tem calcanhar de Aquiles, e que mesmo tendo defeitos, calcanhar de Aquiles, elas estão lá. Essas são confiáveis. Aquelas que só querem o benefício, vai embora.
Você tem coragem de orar comigo para ser mais vulnerável? Então curve sua cabeça e feche seus olhos. Você quer viver o que você nunca viveu? Comece a fazer o que você nunca fez. Comece a dar passos para além do calculado, porque isso é fé. O resto é crença em você mesmo. Você quer crescer de tamanho, em coragem? Seja mais vulnerável. Seja mais aberto. E experimente a glória de Deus. Pois em nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos, e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso escrevo e digo essas coisas, para que quando o Senhor voltar, Ele acha a autoridade de Jesus sobre nós. Porque embora parecemos fracos, é quando reconhecemos a nossa incapacidade por nós mesmos, é que nós nos vemos na mão de um Deus forte. Pai, nós nos acolhemos nessa palavra e que seja uma dádiva para nós. A oportunidade que o Senhor nos dá de sermos vulneráveis, de olharmos para os nossos irmãos não como oponentes, mas como companheiros de aperfeiçoamento da fé. Nos ajuda, Senhor, a sair das arquibancadas e ir para a arena. Nos dê força de vida suficiente para fazer isso. E nos encha de gosto de vida. Uma vida que vale a pena, com quem a gente ama, com quem a gente tem vontade. Nos dê a oportunidade, Deus, de sermos pessoas melhores, mais fiéis ao Senhor e viver contigo. Viver com o Senhor para todo sempre. Em nome de Jesus.